Olá pessoal, o professor Márcio do canal Matemática Jedi. Então nós estamos aqui a primeira noção, o que é uma função. O que é uma função? A gente pode falar uma função que é y igual a x ou f de x. A gente pode chamar tanto assim, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu posso falar assim, ó. Y é igual a 2x. Ou eu também posso falar f de x é igual a 2x. Tá aparente, tá, pessoal? Então também eu posso falar assim. E o que é função? Então vamos lá. O que é uma função? A palavra função, ela já fala o que ela quer dizer. É algo que vive em função de alguma coisa. O y, ele está em função de x. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma mãe de família, ela vive em função dos filhos. Tudo que acontece com os filhos abala a vida da mãe de família, abala, certo? Uma pessoa que trabalha, ela vive em função de quê? Do salário, né? Ela trabalha em função de quê? Do salário. Então, a gente também pode usar a função em relação à velocidade média. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Em 1 hora eu andei 100 km, em 2 horas 200 km, em 3 horas 300 km. Ou seja, a distância está em função do tempo. Quanto mais tempo eu andar, quanto mais tempo eu tiver dirigindo o meu carro, mais distância eu vou percorrer. Então a distância, ela está em relação ao tempo. Ela está em relação ao tempo. Y está a distância de x. Depois eu vou mostrar também o que isso vai dizer. Então, aí nós temos o que? O x. O x a gente chama de domínio. O x a gente chama de domínio. Por que de domínio? Porque alguém está em função de x. Então ele é o domínio. Se alguém está em função de x, ele é o domínio. Então, ó, x, vou colocar aqui de volta, x pertence aos reais, x pertence aos reais, tá o quê? É o domínio. E o y? O y é a imagem. Então, um exemplo, as pessoas não vivem em função de Deus? Quem é a imagem de Deus? Não é o homem? Então, o homem, ele é a imagem, ele está a imagem de Deus. E Deus é o domínio. Então, y também pertence aos reais. Está o quê? Imagem. Certo? Vocês vão entender um pouquinho mais isso daí. Então, ó, eu tenho isso daqui. Então, lá, o professor de física de vocês deve ter ensinado agora no primeiro bimestre velocidade média. Então, se eu quero saber a velocidade média, eu tenho o quê? Vamos escrever aqui, ó, distância. Vamos colocar aqui, ó, o último lá, 300 dividido por 3. A velocidade média vai ser 100. 100 km por hora, certo? Então, se é 100 km por hora, isso quer dizer que essa é a razão dessa função. Essa é a razão. Eu posso falar que y é igual a 100 km por hora. Olha só, 100 km por hora. Ou eu posso, para ficar mais fácil, vamos tirar o quilômetro aqui, vamos colocar 10H, certo? Então, ou seja, eu tenho 10H. Então, também posso falar que a função de x é 100H. Aliás, desculpa, 100H. O que quer dizer com isso? Que se eu trocar o H por 1, 100 vezes 1, 100. Se eu trocar o H por 2, 100 vezes 2, 200. 100 vezes 3, 300. Ou seja, se eu trocar o H que está aqui, ó, pela hora, eu vou saber, eu vou aumentar minha distância. Que eu posso falar assim, ó, também, ó, distância é igual a 10, 100
H. Então, ó, a distância está em função de 100H. Então, se eu quero saber a distância que vai ser percorrida 10 horas, basta trocar o 10 por H. Então, ó, se eu pegar a distância, eu pego 100 vezes as 10 horas, certo? Que eu comentei agora, a distância vai ser 1000. Certo? A distância vai ser 1000. Então, a função ela pode ser tanto y é igual a 100H, f de x é igual a 100H, ou d, que é relacionado à distância, d é igual a 100H. Então, isso pode variar. Se eu falar, lembra que a gente falou no número de livro? A gente pode usar o número de livro, o custo está relacionado ao número de livros que eu vendo, certo? Também, aí conforme o número de livros que eu vendo ou compro, eu vou ter um custo, ou vou ter um lucro. Então o lucro também está relacionado ao número que eu vendo. Então, isso o que é uma função. Então a função ela tem função, ela sempre vai estar em função de alguma coisa. Sempre que está aqui no eixo y, ele vive em função do eixo x. Então, se aqui no caso, ó, a distância está em relação ela está em função ao tempo. Quanto mais tempo eu tenho, mais eu vou ter uma distância, certo? Então isso daqui é a noção de função. A gente vai ver mais coisas. Professor, então função pode ser... posso calcular a produção? Posso. A produção está em função de alguma coisa. A gente vai ver lá a função, por exemplo, o custo está relacionado a alguma coisa, certo? E aí na próxima aula eu vou dar uma explicação o que é função dentro de um conjunto, ok? Até a próxima aula.